Vamos, boa tarde, olá, boa noite, digamos assim, melhor. Vamos dar continuidade aqui com a apresentação de uma pequena videoaula sobre a teoria geral do Estado, tentando focar na nossa situação atual do país, uma vez que o livro base desta videoaula é a Teoria Geral do Estado, do Darcy Azambuja, que é a quarta edição de 1963. A primeira edição dessa obra é de 1942. Nessa obra, o Darcy Azambuja usa muito os exemplos ocorridos na Europa, principalmente na França, com a Revolução Francesa, etc., que foram, na verdade, exemplos e bases para a formulação da nossa república e também da nossa democracia posteriormente, aí, após a ditadura, certo? Então, portanto, o livro, por mais que esteja um pouco antigo, ele ainda dá o suporte necessário para a compreensão sobre a formação do Estado e como ele se estrutura. Então, ele é um livro base dessa videoaula. Portanto, iremos agora entender como que ocorre a formação do Estado. A formação do Estado, principalmente, ela se dá através da população, do território, que é uma delimitação espacial reconhecida pelas outras populações, e o governo, um governo independente, que irá, obviamente, governar esse território e essa população. Então, esses três elementos irão compor o Estado, certo? O Estado, em sua execução existencial, irá ter uma separação dos poderes que são necessários para que haja um governo adequado dentro do território em prol de uma população. Existe o primeiro poder, que é o poder legislativo, que é o parlamento, depois o poder judiciário e, por fim, o poder executivo, os ministros, gabinetes, etc. Certo? Vamos tentar entender, então, como que se dá esses poderes. O primeiro, o poder legislativo, como o próprio nome já sugere, é a formação das leis, certo? E essas leis, ela sofrem uma interferência, porque existe o que é chamado de dualidade de câmaras. Essa dualidade de câmaras, ela se dá devido à necessidade de evitar golpe de Estado. O golpe de Estado pode ocorrer quando uma das câmaras cria leis que favorecem determinado grupo. Então, havendo essa dualidade de câmaras, ou seja, dois tipos de câmaras de criação de leis, que precisam uma ter aprovação da outra para entrar em vigor, poderá ocorrer um melhor controle sobre esse processo de tentar burlar as leis em favor de um grupo, certo? Então, existiria o Senado e a Câmara de Deputados, que são eleitos pela população para os representar. O Senado, ele tem um papel moderador sobre a Câmara Popular. A Câmara Popular, ela é a Câmara dos Deputados, que ela representa diretamente a população que a elege e, portanto, ela é mais passível de ter agitações políticas e paixões populares que devem ser filtradas e moderadas pelo Senado, que são compostas por pessoas um pouco mais idosas, geralmente, selecionadas pelos partidos e eleitos pelo povo, que irão dar essa moderação para que as leis não tenham caráter precipitado ou que venham a ferir outras leis e prejudicar o povo. Então, existe essa dualidade das câmaras, certo? Depois vem o poder executivo, que tem a autonomia de ação segundo as leis estabelecidas pelo poder legislativo. Ela pode fazer, recriar, construir, modificar o território em favor da população. E existe o poder judiciário, que irá interpretar e aplicar a lei, certo? Vamos entender melhor esse poder executivo. Existe o chefe de Estado, o presidente, que ele é eleito pela população através de um processo democrático de eleição, e ele irá pessoalmente fazer a nomeação dos ministros que irão ocupar os ministérios,
os ministérios da guerra, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Planejamento, etc. Certo? E um desses ministérios, por nomeação do presidente, é o ministério que irá ocupar os ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. Né? O ministro do Supremo irá exercer o poder judiciário, irá aplicar as leis. E este ministro ele é escolhido, obviamente, pelo presidente, uma nomeação, como de costume, mas existe um processo de aprovação das câmaras de deputados e senadores. Então há um consenso entre o Poder Executivo e o Legislativo na constituição do Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário não é feito por eleição direta do povo, e sim do Poder Executivo, que foi eleito, e do Poder Legislativo, que também foi eleito pela população. Então as leis, ela não é exercida por indicação do povo, e sim por indicação de quem os representa. Então aqui fica uma pequena contribuição simples e sucinta sobre a formação do Estado, que é parte do livro da Teoria Geral do Estado, do Darcy Azambuja. Obrigado por sua atenção.